juntos mais uma vez, rezando com a palavra de Deus, vamos pedir o Espírito Santo para que Ele nos leve a mergulhar no mistério de Cristo hoje na nossa vida. Nesta semana, rezando também dentro desse contexto do Sermão da Montanha do Senhor, onde Ele vem ensinar várias coisas, nos levar à mudança do nosso pensamento, a uma metanoia, mudando, convertendo os nossos pensamentos, nos levando a refletir sobre os verdadeiros valores cristãos. Então, juntos vamos pedir o Espírito Santo para que Ele venha imprimir em nós os pensamentos e a vida de Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Vem Espírito Santo de Deus, iluminar a nossa inteligência, também a nossa vontade, para que nós possamos pensar segundo os pensamentos de Jesus, para que possamos também trilhar este caminho autêntico de conversão e de configuração a Cristo. Amém. O Evangelho de hoje, o Evangelho de São Mateus, capítulo 7, versículos 6 e versículos do 12 ao 14. Como sempre fazemos, contextualizando um pouco, você vai folheando sua Bíblia e você vai perceber que esse discurso de Jesus que nós vamos rezar hoje está dentro do discurso do Sermão da Montanha. Muitas vezes a gente associa o Sermão da Montanha somente às bem-aventuranças, mas na verdade aqui a gente vai perceber que são vários ensinos que Jesus vem nos propor a pensar e a essa mudança de pensamento, essa radicalidade, o mistério de Cristo que vai penetrando cada vez mais nas nossas vidas, nos levando a uma verdadeira, autêntica conversão. E quando ele termina esse momento aqui do discurso do Sermão da Montanha, você folheando um pouco depois, você vai perceber que já vai começar aqui as narrativas dos 10 milagres e a pregação sobre o reino dos céus. Então, vamos lá. Mateus 7, versículos dos 6 e 12 ao 14. Não profanar as coisas santas, é o título aqui. Não deis aos cães o que é sagrado, nem atireis as vossas pérolas aos porcos, para que não a pisem, e voltando-se contra vós, vos estraçalhem. Tudo aquilo, portanto, que quereis que os homens vos façam, fazei-o vós a eles, pois esta é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ele. Estreita, porém, é a porta, e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos são os que o encontram. Essas são as palavras da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Então, nesse primeiro versículo do Evangelho de hoje, nós vamos ver justamente o sentido das coisas santas, o respeito às coisas santas. O Evangelho que nos fala, não deveis dar aos cães o que é sagrado. O que é sagrado é devido a Deus e aos filhos de Deus. Nesse versículo a gente percebe claramente quanto respeito nós devemos ter às coisas sagradas,
Como o nosso coração também, como filhos de Deus, devemos ter respeito e amor às coisas sagradas. E devemos também ter respeito e amor aos filhos de Deus, aos nossos irmãos, que são templo de Deus. Somos filhos de Deus. Deus que através desse versículo, na palavra, vem nos alertar a não profanar as coisas santas. E o que é profanar? Profanar é desrespeitar, é manchar, é macular. A palavra de Deus nos conduz a ter respeito, amor, piedade com as coisas sagradas. Esse versículo também nos chama a atenção muito também a própria vivência como filhos de Deus. Somente os filhos de Deus são chamados e são capazes de compreender a lei de amor de Deus, a lei de Deus que está impressa em seu coração. Os cães, como diz aqui na palavra, não são filhos de Deus. Aqui está falando dos filhos de Deus, que são capazes de absorver, de compreender, de mergulhar no mistério que a palavra de Deus vem nos revelar. Não adianta dar aos cães algo que ele não é capaz de saborear, de compreender. É nesse sentido. E nos leva também a perceber que os filhos de Deus são chamados a guardar o que é sagrado, a partir também do que é sagrado na sua própria vida, o seu corpo, não manchar o seu corpo, não profanar as coisas sagradas. Não diz respeito somente às coisas externas, o templo construído, mas o próprio templo, que é o corpo, que é a vida cristã. E continuando a palavra de Deus, vem a regra de ouro, que é fazer o bem. A lei e os profetas têm isso como regra, né? Não desejar ao outro aquilo que você não desejaria para você. Fazer o bem. Né? Esse versículo, ele nos conduz a procurar fazer o bem, independente da situação. Nós vimos em outros dias na liturgia, quando falava da justiça, quando falava em a gente sempre agir com misericórdia, independente de estarmos ou não numa situação de injustiça. É nessa linha que a palavra de Deus vai nos conduzir, a fazer sempre o bem, a buscar sempre o bem. E em seguida, Jesus ele alerta sobre o caminho. O caminho. Jesus ele é a porta das ovelhas. Nós vemos isso no evangelho que vai falar sobre o bom pastor. O bom pastor que é também o Cordeiro de Deus, que é a porta das ovelhas. Só é possível ir ao Pai por meio de Cristo, Filho de Deus. E Jesus ele é a porta estreita. E chama a atenção aqui que o caminho que conduz à perdição é largo. Claro, né? O caminho é largo. Não existe nem porta, é um caminho, né? Não existe limites, tudo é possível. Você faz para ser feliz, importa o que aconteceu, o que importa é você. O caminho é muito largo para a perdição, né? Você pode entrar de qualquer jeito vai, e você vai levando a vida ou deixando a vida lhe levar para onde o caminho puder ter possibilidades. Já o caminho do seguimento de Jesus, não. A porta é estreita. Isso significa o quê? A porta estreita só passa você. É um caminho pessoal. É um caminho onde você precisa passar. Só passa você. Não adianta levar mochilas, levar outras coisas. Só passa você. A porta estreita é o caminho do seguimento de Jesus. É deixar tudo, deixar a si mesmo. É a porta estreita, né? E Jesus ele vai chamar a atenção aqui que a porta estreita, ela não somente é porta estreita, Cristo ele é porta, né? Mas ele também é um caminho apertado. Interessante. Porta estreita
e caminho apertado. É esse alerta, é esse caminho que conduz à vida. É deixar com que o próprio Cristo ele nos conduza a uma vida de libertação, aonde as coisas que não fazem parte de mim como filho de Deus, não fazem parte também das minhas escolhas, do meu caminho, né? E é um caminho seguro, é um caminho seguro. É um caminho de maturidade na vida cristã, é um caminho de liberdade, porque eu não dependo das outras coisas para ser feliz. Já o caminho largo da perdição, a pessoa está presa a tudo, ela depende de tudo para ser feliz, né? Se ela não tem sucesso, ela não é feliz. Se ela não tem dinheiro, ela não é feliz. Se ela não tem saúde, ela não é feliz. Ela depende de tudo para ser feliz. Mas a porta estreita, o caminho estreito, que é o segmento de Cristo, nos leva a nos desprender de tudo, nos desprender de nós mesmos e no caminho de Cristo. Tudo o que acontece ao nosso redor, cai 1.000 à nossa direita, à nossa esquerda, à frente e atrás, o nosso coração ele está firme em Cristo, ele vive a paz, ele experimenta a paz, e ainda que não haja sucesso, não haja dinheiro, não haja saúde, né? Exista perseguição, o coração está pacificado, porque experimenta um caminho autêntico, está livre de si, não depende das paixões, não depende das circunstâncias, não depende dos acontecimentos para estar em Cristo. Então, no dia de hoje, é este o convite que o Evangelho nos faz, a mudar o nosso coração, a colocar Cristo como centro da nossa vida, porque Ele firmado no centro, no nosso coração, no centro da nossa pessoa, nos conduzindo a este desapego a todas as coisas que não são Deus, nos conduzindo a este caminho estreito, mas que conduz à felicidade, é um caminho seguro, é um caminho de paz. E tendo e caminhando neste caminho, tudo aquilo que Deus nos der na nossa vida, na nossa família, nós olharemos com um olhar de justiça, com um olhar de paz e saberemos dar o sentido, a direção, agora com os olhos fixos em Cristo. Fixos em Cristo. Neste dia de hoje, façamos a nossa oração, pedindo a Deus para ser e vivermos como filhos de Deus, fazendo o bem a quem quer que seja, que a nossa mão direita não veja o que está a outra também dando, viver a caridade perfeita, viver a mentalidade do Evangelho que é contrária ao mundo neste caminho que o Sermão da Montanha vai nos conduzindo, um caminho a refletir sobre o verdadeiro Deus. Deus é o centro da nossa vida, um caminho que vai nos conduzindo a nos abandonarmos na divina providência, a confiarmos no amor de Deus que sustenta a nossa vida, e aí eu não dependo de nada para ser feliz, eu confio e de fato Deus sustenta toda a criação e sustenta quanto mais ainda nós que somos filhos de Deus. O Senhor que vai neste contexto nos ensinando várias coisas e que hoje nos aprofunda para que a nossa oração ela seja conduzida para a verdade e que o nosso coração e as nossas escolhas sejam favoráveis para a nossa configuração a Cristo, a nos unirmos ao Pai. Jesus é a porta, Jesus é o caminho, a porta estreita, o caminho estreito e seguro de viver na vontade de Deus. Juntos rezemos
E peçamos a Deus também para que na nossa vivência ou no dia de hoje nós possamos abrir os nossos olhos. Também nos ensinamentos dessa semana, Deus nos conduz a abrir o nosso olho, a gente não ficar ali nos detendo o cisco que está no olho do irmão e não ver a trave, essa necessidade do autoconhecimento do nosso coração para a gente estar vendo também quais são as nossas escolhas e aí sim, caminhando na verdade nessa porta estreita, neste caminho estreito, poder sim, na caridade, conduzir os nossos irmãos à verdade. Rezemos. Obrigado, Senhor, pelos efeitos que a Tua palavra traz hoje na nossa vida, abrindo os nossos olhos, abrindo a dimensão do sagrado na nossa vida, a nos perceber também como templos da Santíssima Trindade, como filhos de Deus. Vem, Senhor, também perdoar-nos, nos perdoar por todas as vezes que não vimos desta forma a nossa própria vida e a vida do irmão. Leva-nos a uma nova piedade, a vivermos como filhos de Deus na dimensão da vivência do sagrado. E leva-nos, Senhor, a escolher, a tomar uma decisão e uma escolha pelo caminho seguro, que é o seguimento do Teu coração, Tu que és a porta e o caminho estreito. Deus te abençoe. Um bom dia. Reflita hoje sobre suas escolhas. Shalom.